Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. As razões últimas dos dois destinos eternos. As razões últimas dos dois destinos eternos é o tema do nosso sermão nesta manhã. O texto de Romanos 6, verso 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as religiões, e principalmente as maiores religiões mundiais, elas dão várias soluções para o homem. Desde o nirvana, até a reencarnação, ou até mesmo a extinção. Alguns acreditam que pelas boas obras seriam aceitos diante de Deus. As grandes religiões, ou todas as religiões, elas dão uma tentativa de solução para o ser humano. E nós podemos ver, comparando a solução dessas grandes religiões do mundo, com aquilo que a palavra de Deus nos diz, que parece que elas estão trabalhando a questão do portal eterno, ou do portal largo, não eterno, largo. Uma grande porta, muito larga. Parece que cada religião tenta trazer uma solução fácil, prática, pragmática, na qual nós podemos usufruir, podemos ter uma saída. No entanto, quando você olha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você vê algo completamente diferente. Eu nem gosto muito, às vezes, de chamar o Evangelho de Cristo como a religião cristã. Porque é como se nós estivéssemos novamente igualando o cristianismo com todas as demais religiões. Porque religião, que vem do latim religare, significa o esforço do homem em se religar a Deus. Esse é o sentido da palavra religião. Só que o Senhor Jesus, ele traz alguma coisa completamente diferente, nova. Ele vem nos buscar. Porque, na verdade, nenhum ser humano tem capacidade de se religar a Deus. Se você der uma olhadinha em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus está terminando o seu sermão do monte. Ele diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Você observa que o Senhor Jesus, ele traz alguma coisa bem diferente do que a maioria das religiões nos ensinam ou tentam nos ensinar. O Senhor Jesus está dizendo nesse contexto do Sermão do Monte que Ele é a porta. A porta é tão estreita e o Senhor Jesus com certeza ele estava olhando para algumas construções ali perto dele. E tinha algumas portas realmente que eram construídas muito estreitas. E que passava às vezes só um animal com o seu dono, possuidor montado nele. Então ele está dizendo, olha, o caminho da vida é estreito e passa um por vez. Na verdade, ele está trazendo toda a concentração desse ensino para ele mesmo. Ele está dizendo, eu sou a porta. Na verdade, o único ser humano que já entrou no céu por ele mesmo foi o Senhor Jesus Cristo. O único. Por isso que ele diz, eu sou a porta. E ela é estreita, ela é apertada, ela é difícil.
A mensagem do Evangelho não pode ser descaracterizada como a mensagem que muitas igrejas estão pregando hoje. Venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Você vai ser próspero, você vai ter saúde, você vai ter o melhor dessa terra. Nós sabemos que isso não é verdade completa. O caminho do Evangelho é um caminho difícil. É um caminho de renúncia. Você começa renunciando a si mesmo. O Senhor Jesus ensinou isso. Você tem que morrer para si mesmo. Isso é o que nós temos mais de difícil. Porque nós exaltamos a nós mesmos. Nós lutamos pelos nossos direitos. Na verdade, a porta é estreita porque só o Senhor Jesus passou por ela. O contexto de Romanos, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre 2 tipos de escravidão. Nós já temos pregado sobre esse texto já há algum tempo. Os versos de 15 a 23, que é essa seção um pouquinho maior, ela está ensinando, e eu já falei isso algumas vezes aqui para os irmãos, repito para aqueles que estão talvez pela primeira vez aqui. O ensino geral dessa passagem é: não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Deus e da sua justiça. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. E que não é diferente do ensino dos evangelhos e do Senhor Jesus Cristo. Os versos anteriores, que inclusive foi a última pregação que eu fiz, os versos 20 a 23, ele já tinha nos dito, o apóstolo Paulo, que há consequências eternas para o nosso relacionamento com o pecado. Todos nós que estamos aqui hoje temos um relacionamento com o pecado. O que nós precisamos nos perguntar é: você é escravo do pecado ou não? Ou você está no caminho do pecado ou no caminho da justiça. Essa é a mensagem de Paulo, que é totalmente coincidente com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Só há 2 caminhos, e cada caminho só tem um destino eterno, e para cada caminho desse só tem uma porta de entrada. E a porta do Evangelho, a porta que é o Senhor Jesus Cristo, ela é estreita, ela é difícil. O Senhor, o Espírito Santo, através de Paulo, já havia nos dito o seguinte: olha, como é que você sabe em que caminho está? Como é que você sabe que destino eterno te aguarda? E o desafio que nós falamos na outra oportunidade é: olhe cuidadosamente para a sua vida, e a sua vida vai lhe dizer o caminho que você está trilhando. Só que quando você olhar para a sua vida, você tem que olhar para a sua vida através das lentes da Escritura. Porque se você olhar para a sua vida através dos seus próprios olhos naturais, você vai se enxergar muito melhor do que você realmente é. Nós temos essa tendência. É muito simples você lembrar da última discussão que você teve com alguém no trabalho, na vizinhança ou na família. Você procurou defender o seu ponto de vista com unhas e dentes. Essa é a nossa tendência natural. Nós defendemos aquilo que somos, achamos que estamos certos sempre. Por isso, o desafio das Escrituras é: olhe para a sua vida de acordo com a lente da Escritura. E se nós olharmos de forma sincera através das Escrituras, nós vamos olhar um caminho muito tortuoso na maioria de nós. Há 2 portas, há 2 caminhos, há 2 destinos. Esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo. E o ensino de Paulo aqui é: há 2 tipos de escravidão. Nos versículos 20 a 21, nós já vimos isso, existe a escravidão ao pecado que leva à morte eterna. Se você é escravo do pecado, você faz exatamente aquilo que o pecado lhe ordena. Você segue os desejos da sua carne. E no verso 22 ele diz que há uma outra escravidão, que é a escravidão a Deus e a sua justiça, que leva à vida eterna. Só existem esses 2 caminhos. Eu pensei muito durante a semana se eu iria pregar só o verso 23.
Porque, na verdade, eu já o mencionei na última pregação, que foi dos versos 20 a 23. Eu pensei muito, pedi ao Senhor orientação e resolvi pregá-lo, porque esse é um texto de muita importância. Spurgeon, Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XIX, ele diz que esse texto é o provérbio cristão por excelência. Ele é a sentença dourada. São palavras de Spurgeon. É a afirmação divina da verdade, digna de ser escrita, atravessando os céus de todo mundo. Aqui, no verso 23, nós temos a essência do Evangelho e a afirmação da miséria da qual o Evangelho liberta todo o que crê. Portanto, esse versículo ele é muito importante. O que me fez mudar de ideia, eu falei, não, eu vou pregar esse versículo, mesmo que eu tenha que repetir alguns conceitos da última pregação. Esse versículo, inclusive, ele faz parte daquilo que nós chamamos na evangelização a estrada de Romanos. Você não pode evangelizar alguém se você não mencionar esse versículo. Aqueles que estudaram evangelismo explosivo aqui com o reverendo Jorge Alberto Canelhas, há muito tempo atrás, sabem disso. Esse é um dos versículos que nós decoramos. É um versículo que não pode faltar. Esse verso faz parte de um contexto. E tomando o contexto, que nós já explicamos de certa forma, de forma muito geral, ele explica as razões últimas, ou seja, o porquê desses dois destinos eternos. Eu usei de forma proposital essa expressão razão última, porque eu sei que tem um ou outro dos irmãos aqui que gosta de filosofia. E é uma expressão filosófica. A filosofia sempre procura quais são as razões últimas de todas as coisas, ou seja, o porquê. Esse versículo, ele é um sumário de toda essa sessão. Ele é um resumo, ele é um clímax de todo o parágrafo. Por isso, ele é importante. Eu quero primeiro colocar algumas observações gerais aqui do versículo, antes de entrar nele, propriamente dito. Primeiro, ele nos ensina que há dois destinos eternos. Então, esse versículo está nos ensinando, junto com o seu contexto todo, imediato e total, que a alma humana não cessa de existir na morte. Algumas religiões afirmam isso, que a alma termina de existir quando você morre, fisicamente. Esse versículo também nos diz que não há aniquilação da alma. A alma não é aniquilada. Esse versículo está dizendo que o dia que você morrer, o seu eu verdadeiro, a sua alma, a sua parte imaterial, ele vai continuar vivo e consciente. Não vai se reencarnar, você não vai para um purgatório, não vai ter ninguém que possa fazer mais nada por você. Jesus também ensinou sobre dois destinos, a realidade do céu eterno e do inferno eterno. Se você é tão incrédulo assim, você pode dizer, talvez o apóstolo Paulo tenha se enganado. Mas você também tem que deduzir que o Senhor Jesus foi uma fraude. Porque o Senhor Jesus ensinou exatamente a mesma coisa. Podemos dizer até o contrário. O apóstolo Paulo ensinou exatamente o que o Senhor Jesus já havia ensinado. Ou Jesus é quem ele dizia ser, ou ele foi a maior fraude que o mundo já viu. E nós temos não só a fé que o Espírito Santo nos dá, mas nós temos muitas razões para crer que o Senhor Jesus era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Segunda observação, há somente dois destinos eternos. Não existe terceira via. Não existe oração pelos mortos. Não existe indulgências. Vamos comemorar a reforma protestante dentro de alguns dias. Não existe purgatório. Terceira observação.
No momento que a sua vida acabar, quando o seu coração parar de bater, quando o seu corpo parar, a realidade que você vive nesse corpo irá despertar em um de dois destinos. Esse é um ensino que está meio que caindo de moda hoje em dia. As pessoas não gostam muito dessa mensagem. Ela parece uma mensagem tão antiga, talvez lá da Idade Média, talvez de um tempo obscuro da humanidade. Talvez não podemos ser tão restritos assim, temos que ter mais possibilidades. Mas não é uma lenda, não é uma suposição. Esse é o ensino real das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Existe um eu real dentro de você. Essas são as observações gerais, mas agora eu quero entrar no versículo propriamente dito, expô-lo. Esse versículo ele começa com um pois, ou por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele explica porque há um caminho ou tipo de escravidão que termina em morte eterna e existe um outro caminho que termina em vida eterna. Há um contraste aqui. E esse contraste é a chave desse versículo. Tanto é que no texto anterior, que eu já havia exposto, eu tinha dito isso para você. A vida, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está implicando em vida eterna. Porque ele está falando também aqui em morte eterna. Agora, olha que coisa interessante. Ele diz, o salário do pecado. Salário aqui, a expressão mais correta seria o soldo, ou aquilo que um soldado recebia por causa da sua tarefa. Então ele está dizendo, olha, nós merecemos por aquilo que produzimos um resultado. É aquilo que nós merecemos. Então o salário do pecado é a morte. Se somos escravos do pecado, o que vamos receber é a morte, e a morte aqui é a morte eterna. Não é só a morte física. Veja bem, quando alguém nasce nesse mundo, naturalmente ele já nasce morto espiritualmente. Ele não tem comunhão com Deus, ele não conhece a Deus. Ele nasce em Adão. Lembre-se disso do capítulo 5. Nós estamos ligados a Adão. Então eu sou morto espiritualmente sem fazer absolutamente nada. E por causa da minha morte espiritual, eu tenho um tempo de vida definido. Então um dia, o meu corpo físico vai se separar da minha alma. Essa é a morte física, que todos nós aqui conhecemos tão bem. O problema é a morte eterna que vem depois da morte espiritual e da morte física. Agora, por outro lado, esse versículo também está falando. Mas, eu volto a repetir isso para você, eu já devo ter falado isso umas 3 vezes aqui. Toda vez que você vê, principalmente em Paulo, quando ele tem um mas, esse mas é muito importante. Ou palavrinha importante que tem no Novo Testamento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos analisar a primeira parte do versículo. Ele diz, todas as pessoas e cada pessoa merece a morte como pagamento pelos seus pecados. No evangelismo explosivo nós tínhamos uma ilustração, aqueles mais antigos vão lembrar. Às vezes as pessoas se acham muito boas, eu falei isso no princípio. Mas se eu pudesse estar ao seu lado durante um dia inteiro da sua vida, talvez no dia de ontem, e eu estivesse anotando, e eu pudesse ver todos os seus pecados, você acredita que quantos pecados você cometeria num dia? Quando nós nos achamos muito bons, a gente acha que nem peca nenhuma vez. Mas se eu fazer uma radiografia do seu coração, da sua alma, eu iria ver que ações eram falhas. Mesmo quando você está fazendo coisa boa. Mesmo quando você está sorrindo para alguém, mas o seu coração está dilacerado.
Um pecado por dia, 2, 3, 10. Quantos pecados por dia nós cometemos? Vamos deixar uma continha baixa, para não deixar você muito triste. 3 pecados. Uma briga com a esposa, com o filho, uma injustiça que você comete, uma mentira, uma disposição egoísta do seu coração, uma vaidade, um orgulho. 3 pecados por dia, tá bom? No final do mês tem quantos? 90. No final de um ano? Está aumentando, né? Se você tem 61 anos como eu tenho, vamos dar até uma colher de chá, vamos tirar os 5 primeiros anos, uma criança. Sobram 55 anos para arredondar. Multiplica pelos pecados de cada ano. Quanto que você acha que um criminoso mereceria, e não estou dizendo no Brasil, num país sério. Quanto que um criminoso mereceria depois de uma vida de 55 anos com aproximadamente 1.000 pecados por ano? 55 mil crimes. Num país sério. O que aconteceria? É interessante que essa parte do versículo, ele diz assim, o salário do pecado, e no original não tem o verbo é aqui. No grego não precisa ter. Ele é colocado aqui para fazer sentido para nós no português. Pois o salário do pecado, morte. Esse salário é a ração que o soldado recebia, o pagamento dele. Com o passar dos anos, esse soldo, essa parte que o soldado recebia, essa recompensa, ela passou a ter uma conotação financeira. É o que nós entendemos hoje. Você trabalha, você recebe um salário, um contra-cheque. A ideia aqui do apóstolo Paulo é de um senhor, um mestre de escravo, pagando a mesada, o abono ao seu escravo. O pecado é o senhor. Os homens são os escravos desse senhor, o pecado. E o pagamento qual é? A morte. A morte física é consequência da morte espiritual, mas a morte que está dizendo aqui é a morte eterna, a qual está se referindo. Agora veja que é interessante, ele usa a palavra pecado no singular, de forma proposital, porque ele está personificando o pecado. Há um sentido coletivo da palavra aqui. É uma realidade para todos nós. Ele não está aqui nomeando os pecados, um a um. No entanto, as Escrituras ensinam que nós somos julgados pelos nossos pecados individualmente e por cada um dos nossos pecados. Não é que Deus despreza os pecados. Se você voltar a Romanos capítulo 1, versos 28 a 32, nós já passamos por esse texto, quando ele está falando dos pagãos, do mundo que não conhece a Deus, ele diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, primeiro, nós desprezamos conhecer a Deus. Esse deveria ser o nosso maior objetivo de vida, conhecer a Deus. Nós queremos conhecer as galáxias, nós queremos conhecer as leis da física, da matemática, queremos conhecer a política, a filosofia, a medicina. Mas o ser humano não quer conhecer a Deus. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Nós já somos reprovados na nossa mente, nas nossas estruturas de pensamento, nos nossos raciocínios. Quem gosta de estudar filosofia percebe isso. Você pode passar por todas as escolas filosóficas. Todas elas são falhas. Elas levam o homem a nada. Para praticarem, agora começa a atitude, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça,
Somos injustos, malícia, somos maliciosos, somos avarentos, somos maldosos, somos possuídos de inveja, somos homicidas. Nós estamos envolvidos em contendas, em dolo, em malignidade. Nós somos difamadores, nós somos caluniadores, nós somos aborrecidos de Deus, nós somos insolentes, nós somos soberbos, nós somos presunçosos, nós somos inventores de males, nós somos desobedientes aos pais, nós somos insensatos, nós somos pérfidos, nós não temos afeição natural, nós somos sem misericórdia. Essa é a radiografia de Deus para nós. Ora, conhecendo eles, ele está falando dos pagãos. A sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a característica do nosso mundo. Mas quando você entra em Romanos capítulo 2, versos 1 e 2, ele está falando das pessoas moralistas, das pessoas religiosas, das quais talvez muitas estão aqui hoje. Esse é o perigo que nós corremos em sermos religiosos. É um perigo muito grande. Ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então veja, o ensino da Escritura, ele nomeia os pecados. Ele está individualizando os pecados. Seremos julgados por causa desses pecados. Nos versos 5 a 6 do capítulo 2 ainda, ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira. Nós vamos ajuntando a ira de Deus, estamos acumulando a ira de Deus, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Haverá um dia da ira de Deus, do julgamento de Deus, que vai cair sobre toda a humanidade. Isso não é ensino da Idade Média, não, meus irmãos. É ensino da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então você precisa olhar para a sua vida, para você entender em que porta eu entrei. Que caminho que eu estou trilhando. E tenha certeza, há um único destino para cada caminho que você pode escolher. E só tem 2 caminhos. Não há terceira via. Nós lemos o texto na nossa liturgia. O apóstolo João, inspirado pelo Santo, disse no verso 12: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, reis, pessoas simples, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, como se fosse um livro de contabilidade. Vamos fazer as contas aqui. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então veja, o apóstolo Paulo, embora ele esteja usando o singular do pecado, porque ele quer personificar o pecado como um senhor de escravos, mas nós não podemos perder a noção do varejo dos pecados. E nós merecemos a morte. A justiça de Deus demanda a morte por nossos crimes. Os nossos pecados demandam a morte, assim como o nosso trabalho demanda que sejamos pagos. Todos nós trabalhamos aqui. Alguns talvez estejam aposentados, e mesmo os aposentados, se você não receber lá a aposentadoria do mês, eu não creio que isso aconteça, mas se você não receber, você vai ficar muito bravo. Como? É meu direito. Assim como o assalariado, quando chega no dia do pagamento, eu quero o que me é devido, eu trabalhei. Esse é um princípio que Deus criou o mundo assim. Os nossos pecados demandam a morte.
assim como o nosso trabalho demanda que sejamos pagos. Você não pode pensar que Deus, o Deus eterno, o Deus das Escrituras, seja um juiz da nossa Suprema Corte. Nem passe pela sua cabeça uma coisa dessa. Há um liberalismo teológico, e que já entrou nas igrejas evangélicas há muito tempo. Esse contexto de evangélicos liberais, eles dizem de um Deus que somente perdoa. Um Deus que simplesmente levanta as mãos e perdoa. Esse é um Deus injusto. Um Deus que não paga aquilo que nós devemos, ou que não cobra aquilo que nós devemos, é um Deus injusto. Um juiz no tribunal humano que sabe que o réu é culpado e simplesmente decide eliminar a culpa. Nós estamos acostumados com isso no nosso país. Mas Deus não é assim. Em Gênesis 2, verso 17, quando Deus deu a ordem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma expressão no hebraico aqui muito forte, muito intensa. Certamente você vai morrer. Ezequiel capítulo 18, verso 4 nos diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o que nós conquistamos com a nossa vida, com os nossos atributos, com as nossas características, é a morte. Só a morte. Romanos capítulo 5, verso 12, que nós já passamos, ele diz: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui ele está falando da morte física. Por isso que quando você vai a um funeral, embora tenham toda uma gama de sentimentos ali, você vê as pessoas sofrendo, você fica triste, você quer consolar as pessoas, mas lembre-se disso, você está olhando ali para o resultado do nosso pecado. A palavra de Deus, ela se cumpre, Deus não volta atrás. Em Efésios 2:1, ele fala de uma morte espiritual. Ele diz: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você pode ver um monte de gente andando pelas ruas, votando, comendo, se divertindo, trabalhando, e são pessoas organicamente vivas, biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Estão caminhando para o inferno, para a morte eterna. A morte eterna, ela se apresenta aqui em Romanos 6, verso 23. Assim como em Apocalipse 20, versos 13 e 14, que ele chama a segunda morte, ou o lago de fogo, ou a guiena, ou a punição eterna. Isso não é história da Idade Média. Isso não é lenda, isso não é fábula. Esse é o ensino das Escrituras. O Apocalipse diz: deu o mar os mortos que neles havia e que nele estavam, a morte e o além, que é Hades, que é a região dos mortos na alma. Entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, a melhor tradução não seria inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a guiena. A morte eterna, a segunda morte, a morte final, essa é terrível. A pergunta que surge é: quantos pecados são necessários para merecer a morte eterna? 50 mil, no meu caso, que estou com 61 anos. E isso por baixo, hein? Eu fiz a conta por baixo. Eu fiz 3 pecadinhos por dia só. Olha o que em Êxodo 34, 7 nos diz: Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado,
E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até terceira e quarta geração. Esse é um dos versos de evangelismo explosivo, que também nós decoramos. Para mostrar para as pessoas que Deus não inocenta o culpado. Essa é a realidade das Escrituras. Gálatas capítulo 3, verso 10, outra carta de Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, aí ele remete a Deuteronômio 27, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, para você entrar no céu, na vida eterna, por você mesmo, você tem que ser 100%, nota 10, nenhum pecado, nenhumzinho. Sabe aquela mentirinha branca que você contou há 5, 10 anos atrás? Aquela mentirinha inocente. Ela é suficiente, só ela, para te levar para a morte eterna. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim, ele está num contexto, ele está falando sobre pessoas preconceituosas. Ele está falando para pessoas religiosas. Ele diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos. A justiça de Deus é muito mais séria do que a justiça dos homens. Porque se você comete um pecado diante da lei civil, você só vai responder por aquela quebra daquela lei. Mas diante de Deus, a lei de Deus é uma corrente. Todos os gomos estão interligados. Quando você quebra um gomo, um elo da corrente, você quebra a corrente inteira. Você quebrou um elo, você quebrou a corrente. O Senhor Jesus ensina, nós lemos isso, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse é o ensino da Escritura. Isso é sério. A pergunta que talvez surja na sua cabeça é, você não acha isso meio exagerado, não? Você não acha isso meio duro demais? Por que uma vida de 20, 40, 60 ou 80 anos de pecados merece uma punição eterna? Parece que a conta está meio desbalanceada. Uma pessoa que morre com 20 anos de idade, tirando lá os 5 da infância, isso não é verdade, só é aqui uma técnica minha, 20 tira 5, sobra 15. 1.000 por ano, 15 mil pecados. É bem menos do que a minha tia que já está com 91 anos. Mas mesmo assim, se você comparar todos esses números com uma eternidade pela frente, não é muito exagerado, não? Sabe por quê, meus irmãos? Nós perdemos a consciência de contra quem nós pecamos. Quando você conhece o Deus verdadeiro, que é o Deus revelado nas Escrituras, e você vê a sua grandeza, a sua santidade, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Eu não posso pecar contra um ser desse, nenhuma vez. O problema não é a quantidade de pecados que você comete, é contra quem você comete. É a grandeza e a majestade contra quem nós pecamos. Posso ilustrar isso para você de uma forma não perfeita, mas simples. Aqui no Brasil também, o Brasil é difícil, é um país difícil de você pegar ilustrações. Porque aqui acontece de tudo. Não é verdade? Mas se você estivesse num país sério, se você fosse desleal a um amigo seu, é um pecado. Você se sentiria mal, passaria um tempo chateado, mas depois passa. Mas se nesse país sério você fosse desleal ao governo daquele país, você poderia enfrentar a cadeira elétrica. Por quê? Você foi desleal. Só que você foi desleal a um país inteiro. A sociedade inteira. Você colocou em risco a vida de todo um país. Você entende isso?
Eu creio que você entenda isso. Agora imagina você pecar contra o Criador de tudo o que há. Por que a gente acha que isso é pouca coisa? Na verdade, todos nós somos condenados por um só ato pecaminoso, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Puxa vida, mas o que tinha? Dá uma mordidinha naquela fruta? Uma mordidinha, talvez ele nem tenha comido a fruta inteira. E causou tudo isso que a gente está vivendo até hoje? Não é meio exagerado isso? Comer do fruto, Adão, quando ele come do fruto, nosso primeiro pai, em quem você está pendurado quando você nasce. Quando você nasce, você está pendurado nos lombos de Adão. Esse é o ensino de Romanos 5. Na verdade, ali tem muita coisa envolvida. Primeiro, rebelião. Havia uma ordem clara, explícita. Não coma daquele fruto. Ele comeu, ele se rebelou contra o Criador. Ele foi orgulhoso, ele achou que podia saber mais do que Deus. Ele cobiçou, ele teve um desejo que não era coerente. Um desejo que não era cabível a ele. Ele foi ingrato a Deus, porque Deus havia dado todo o jardim de delícias. Por que eu teria que comer daquela árvore? Ele foi ingrato, ele foi egoísta, ele pensou em si mesmo, ele falhou em amar a Deus, ele não amou a Deus. Na verdade, o pecado, meu irmão, se você for resumir o pecado, nós deixamos de amar a Deus. Ele falhou em amar Eva, ele tinha uma responsabilidade sobre Eva, ele falhou. Ele desconsiderou a bondade e a graça de Deus. Ele violou a santidade de Deus. No fundo, ele foi incrédulo. Ele falou, será que é assim mesmo? É interessante que em Apocalipse mostra que as pessoas que vão para o lago de fogo, conscientemente, elas continuam rebeldes no próprio inferno. A rebelião da humanidade é tal que ela permanece lá no inferno, conscientemente. Lá não vai haver arrependimento, vai haver remorso, vai haver ódio, vai haver raiva. Mas não vai haver arrependimento no inferno. Agora, outra pergunta. Por que as pessoas não creem nisso? Por que normalmente as pessoas não creem nessas coisas? É simples. Porque, na verdade, quando nós pecamos nessa vida, de imediato, nada realmente acontece. Não é verdade? Ou você já viu alguém que pecou no coração e caiu um raio na cabeça dele? Mas se caísse, a gente ia ficar mais preocupado. Mas não acontece nada. Então nós vamos nos acostumando com o pecado. Acreditamos que os nossos pecados, mesmo os pequenininhos ou até mesmo os maiores, não custa nada. Vale a pena arriscar. Na verdade, só foi um mal-entendido grosseiro da nossa parte. Nós somos craques em dar desculpas para o pecado. Não é verdade? Na verdade, nós não esperamos pelo pagamento do trabalho prestado. Quando você vai receber o seu salário, quando chega lá dia 5 ou dia 20, você não vê a hora né? E se não aparecer, você se levanta. Você fica bravo. Isso é uma injustiça. Vai reclamar com o patrão. Se tiver problema na empresa, você entra no sindicato. Você constitui um advogado. Não é assim? Mas nós achamos que Deus é como o governo brasileiro. Romanos 2, de 4 a 8, diz assim, resumindo para você, o dia do pagamento está chegando. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a bondade de Deus, e a sua tolerância, a sua longanimidade, significa grande paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe por que não cai um raio na tua cabeça? Ou na minha? Porque a bondade de Deus está nos conduzindo a arrepender-nos. Mas, segundo a tua dureza
e o seu coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O dia do pagamento vai chegar. Vai a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. É o que está aqui no verso 23 do capítulo 6 de Romanos. E a parte final dele diz assim, vamos repetir lá, Romanos 6, 23. Eu espero que você decore esse versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Na verdade, poucos recebem a vida como um dom gratuito através da obra de Jesus. São poucos. Agora, olha que coisa interessante. Você disse assim, o salário do pecado é a morte. O que você espera ouvir logo a seguinte? O salário da justiça é a vida eterna. Não é. Você não ouve o salário da justiça é a vida eterna. O que você ouve? O dom gratuito. Essa palavra, dom gratuito, na língua grega é carisma, da onde vem carismáticos. A própria palavra carisma no nosso português vem dessa palavra. Ora, Romanos 4 nos diz assim, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Você não agradece o seu patrão no final do mês porque você trabalhou e ele te pagou. E sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E o ensino do Novo Testamento, e de Romanos principalmente, diz que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Não é que nós produzimos fé. Não é porque eu fui mais espiritual do que o meu vizinho, e eu tive fé e ele não teve. Foi Deus que deu a fé. E essa fé é atribuída como justiça. E assim também é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Esse foi a grande descoberta de Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517. Aliás, ele descobriu alguns anos antes, mas ele publicou essa verdade a partir desse dia. Que nós comemoraremos daqui a alguns dias. Romanos 5,15 diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha quanto que a graça de Deus salvou só aqui. Talvez tenhamos 100 pessoas aqui, não sei, 150. Não faço ideia. Já é bastante. Mas imagine todos os crentes de todas as épocas. Um só ato de justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele entrou. Nós entramos com Ele. É nele, é em Cristo que temos todas as coisas. A graça, definição de graça para você, saia daqui com isso guardado. É uma dádiva que você recebe quando você merece exatamente o oposto. O que eu e o que você merece é a morte eterna, o inferno. Só isso. O Senhor Deus nos dá o favor, a graça que nós recebemos, quando na verdade nós merecíamos exatamente o oposto. A vida eterna, nós já vimos isso na última passagem também, não é uma vida só que dura para sempre. É um tipo diferente de vida que nos capacita a conhecer a Deus. Quando nós estávamos cantando, louvando ao Senhor aqui com cânticos, eu estava pensando como isso é maravilhoso. Como é maravilhoso nós sentirmos a presença de Deus e cantarmos com o nosso coração alegre diante de Deus. Isso é parte da vida eterna, mas não é ainda toda a vida eterna. Nós conhecemos a Deus ainda parcialmente. Não conhecemos ainda exatamente como Ele é. O veremos sim como Ele é, quando o Senhor Jesus voltar.
A vida eterna é uma vida de alegria, é uma vida de cumprimento da vontade de Deus na sua vida, é uma vida de glória. Nós começamos a experimentar esta vida aqui e agora. Por isso a minha palavra no início do culto, ele é meu irmão, eu o amo. E o que eu quero para ele é exatamente aquilo que nós temos aqui. Eu não posso querer mais e nem menos do que isso. Tudo isso vem com a vida eterna. Um dia, sim, nós o veremos como ele é, seremos como ele é. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Meus irmãos, a gente nem sabe ainda o que nos espera, vai ter coisa muito maior. Isso que a gente experimenta aqui é a entrada, a refeição principal, ainda nós não começamos. Sabemos que quando ele se manifestar, quando a parúzia, quando o Senhor Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse é o maior objetivo da nossa vida, conhecer ao Senhor Jesus, como ele é, sermos transformados à sua imagem e semelhança. Por isso que no final dessa passagem, ele diz, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a vida eterna não é conquistada por você. O Pai Celestial apontou, ele escolheu Jesus como nosso representante legal e oficial. Por isso que ele é o único caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Não há religião alguma, nem o cristianismo religioso não te salva, ele te engana. Você pode passar dentro de uma igreja presbiteriana séria, como é a igreja da Vila Maria, 30, 40, 50 anos, e não ser um verdadeiro crente. Eu já vi isso acontecer aqui, isso me preocupa. Pessoas que cresceram conosco, que viveram conosco, pessoas que pareciam ser crentes e depois entram por caminhos que eu falo, como que pode? Não conheceu nada do Evangelho, não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Foram religiosos, presbiterianos, calvinistas, da igreja da Vila Maria. Por isso que eu estou falando para você, é perigoso. Religião é uma coisa perigosa. Ela te engana, ela te escraviza. Ela te leva para o inferno. Eu tenho crédito por causa do mérito, da obra, do representante do Senhor Jesus Cristo. Por isso o adoramos. A completa justiça de Deus tem sido completamente satisfeita através da morte do meu representante. Ele satisfez a justiça de Deus em meu favor. Ele recebeu o salário do meu pecado, que eu merecia, porque ele se tornou o meu representante. Por isso, em Romanos 3, verso 24, uma passagem da reforma, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa comprar um escravo do mercado de escravos. Nós não sabemos o que é isso, mas em Roma, eles sabiam, eles viam nas praças públicas de Roma, mercado de escravos. Os senhores levavam seus escravos ali e vendiam, colocavam uma plaquinha de vende-se. O Senhor Jesus Cristo nos encontrou no mercado de escravos. Ele foi lá e nos comprou com a sua própria vida. Isso significa redenção. Somos redimidos porque fomos comprados do mercado de escravos. Houve uma troca de créditos aqui. Cristo trocou o salário, o contra-cheque conosco. O meu contra-cheque, o que eu precisava, o que eu tinha que receber era a morte. E ele trocou o cheque dele, o que ele merecia, comigo. Ele trocou o olerite dele comigo, com você. Nós somos unidos a Jesus Cristo pela fé. Nós somos unidos pela fé. A fé é o dom de Deus que Deus dá a você. E quando você manifesta a fé, você é ligado a Cristo. Romanos capítulo 10 nos diz assim, porém que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se conversa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está em Cristo? Ou você está seguindo uma religião tão somente? Nenhuma religião vai te dar a vida eterna. Só o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, eu tenho plena consciência que é só o Teu Espírito que convence dessas verdades da Tua palavra. Por isso eu te peço que o Teu Espírito promova a fé no coração daquele que precisa ter fé. No coração de pecadores como nós, que só podemos entrar na vida eterna por meio de Jesus, o Teu Filho. Obrigado por Ele. Abençoa nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito do Senhor estejam sobre vós, meus queridos irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.